Boas-vindas a esta análise. Vamos direto ao ponto. A métrica mais famosa e confiável da ciência do esporte de elite pode estar encobrindo a verdadeira fadiga dos atletas. É loucura pensar nisso, né? Mas os dados que vamos destrinchar aqui mudam o jogo completamente sobre como entendemos o corpo humano sob estresse extremo. Para quem acompanha de perto a preparação física de alto rendimento, o salto com contramovimento, o famoso CMJ, já é rotina. A lógica sempre pareceu imbatível. 48 horas depois daquela partida super intensa, pede-se que o atleta salte o mais alto que consegue. Se a altura do salto voltar ao normal, pronto, assume-se que o sistema neuromuscular está recuperado e a pessoa está pronta para outra. Mas a grande pergunta que os dados recentes esfregam na nossa cara é: será que essa altura de salto revela mesmo uma recuperação genuína? Ou será que o corpo humano simplesmente aprendeu a dar um jeitinho no teste? Tem uma frase que resume perfeitamente a tese central da nossa investigação de hoje. A ideia é que a altura do salto mostra o que foi alcançado, mas são as métricas de força-tempo que revelam como aquilo foi produzido. Essa é a grande sacada. Existe uma diferença brutal e até perigosa entre o resultado final atingido e a estratégia física oculta que o corpo usou para chegar lá. O corpo é uma máquina fantástica, muito adaptável, e ele sacrifica muita coisa nos bastidores só para manter as aparências na hora do resultado final. Vamos pensar na seguinte analogia para entender isso melhor. Imagina um carro esportivo com motor bem danificado. O motorista pisa fundo e o carro até chega aos 100 quilômetros por hora. O resultado final é o mesmo de um carro novinho, concorda? Só que o processo para chegar lá é totalmente diferente. Leva mais tempo, o motor faz uns barulhos terríveis, as marchas sofrem horrores. É exatamente a mesma coisa com a anatomia de um salto. Quando a perda daquela potência de frenagem e da força explosiva por causa do desgaste do jogo, o atleta instintivamente altera a mecânica toda do movimento. Agacha mais devagar, usa compensações corporais, tudo isso para chegar na mesma altura de antes. O motor está rateando, mas a velocidade final parece a mesma. Colocando esses dois conceitos lado a lado, o perigo fica muito claro. A altura do salto diz apenas o que foi alcançado, é literalmente só a ponta do iceberg. Agora, as métricas de força-tempo, que medem as frações de segundo e a força real aplicada contra o solo através das plataformas de força, essas sim mostram como o salto foi produzido. Atletas de elite mascaram a lentidão muscular subconscientemente o tempo todo. Se a gente olhar só para a altura do salto, vai acabar dando sinal verde para um jogador que, na verdade, ainda está completamente exausto por dentro. E o que acontece na prática depois de 70 minutos correndo em campo? Trazendo as evidências forenses para a mesa, a gente precisa olhar o interior do corpo desse jogador 48 horas depois do apito final. A literatura científica traz um padrão bem claro de dose-resposta, e os resultados são de cair o queixo quando a gente para de olhar só para o tempo de voo e começa a prestar atenção em como eles de fato empurram o chão. O que chama muita atenção nessa comparação é o contraste gritante. Fica muito evidente a diferença nas métricas de quem jogou mais de 70 minutos contra a galera que jogou menos de 40. O desgaste não é só um pouquinho pior para quem joga quase a partida toda. O negócio muda completamente o perfil de força. O impacto neurológico e muscular é enorme. E a chave para desvendar esse mistério está nos números específicos. Olha só esse salto gigantesco de 0,55 no tempo de contração para os jogadores com alta exposição. E o que isso significa no mundo real? Significa que o sistema nervoso e os músculos desse pessoal estão sofrendo de uma lentidão neuromuscular severa. Aquela capacidade de desenvolver força rápido, de frear e acelerar o próprio corpo em uma fração de segundo, isso está profundamente prejudicado. Lembra do carro com o motor falhando? Pois é ele lutando para arrancar. Mas aqui vem a grande reviravolta. Apesar de todo esse desgaste interno massivo, a variação da altura do salto praticamente nem se moveu. Ficou flutuando ali numa margem de erro quase irrelevante, entre menos 0,12 e mais 0,11. O estrago muscular estava lá, gritando nas plataformas de força, mas a altura do salto continuou inabalável. Isso prova sem sombra de dúvida que a altura do salto é uma métrica que não dá para confiar. Se as decisões de recuperação forem baseadas só nela, pode ter certeza que atletas exaustos vão ser mandados direto de volta para o campo de batalha. Bom, a gente falou de uma partida isolada, mas vamos expandir essa janela. E quando avaliamos uma carga de trabalho de uma semana inteira, o que acontece com o corpo em 7 dias contínuos, juntando as sessões de treino pesado com os jogos oficiais? Será que essa mentira da altura do salto consegue se sustentar quando a fadiga acumulada de uma semana bate na porta de verdade? Cruzando os dados de GPS da semana inteira, que medem o quanto se correu e acelerou, com os resultados do salto, a gente vê um impacto crônico
perfeitamente. Fica claríssimo que as altas distâncias de sprint e corridas de alta intensidade simplesmente esmagam a capacidade de frenagem excêntrica. Ou seja, os freios do atleta estão literalmente sendo desgastados dia após dia. Os dados cravam a prova definitiva. Conforme a carga de trabalho aumenta, o tempo de contração fica progressivamente mais lento, escancarando a lentidão do sistema nervoso. A força de pico excêntrica, que é fundamental para absorver o impacto, fica super prejudicada. É um estresse interno acumulando igual a uma bomba relógio. Só que, incrivelmente, a altura do salto se recusa a mostrar esse estrago. Ela continua lá, trivial, inalterada. A máscara segue intacta, mesmo com os músculos implorando por uma folga. Se um jogo isolado e uma semaninha de treinos já causam todo esse malabarismo corporal, a gente precisa escalar a investigação para o nível macro. Qual é o verdadeiro custo de uma temporada inteira? Como é que o corpo lida com esse estresse contínuo durante meses de competição profissional? Será que as estratégias de movimento ocultas flutuam ao longo do ano? A flutuação sazonal traz umas respostas bem fascinantes. Ela revela mudanças dinâmicas gigantescas na forma como os atletas se movimentam ao longo do ano. E não é só sobre fadiga não, viu? É sobre adaptação também. Nos trimestres centrais da temporada, a gente nota adaptações positivas super importantes na forma como a força começa a ser produzida. O corpo meio que altera a mecânica do salto para conseguir dar conta de toda a exigência do calendário. Trazendo um dado bem crucial, rola um pico dramático de mais 7,8% no impulso de frenagem excêntrica bem no segundo trimestre da temporada. Isso é uma mudança massiva na estratégia neuromuscular. O corpo está literalmente se reprogramando no meio do campeonato, aprendendo a absorver e gerar força de jeitos totalmente diferentes para conseguir sobreviver até o fim do ano. Mas, para variar, a gente cai no mesmo absurdo. Enquanto a mecânica interna flutua igual uma montanha-russa, se adaptando e compensando de tudo quanto é jeito, a métrica do resultado final do salto é praticamente uma linha reta o ano todo. Fica ali, estagnada, entre menos 0,3% e mais 2%. O atleta muda o software, troca as engrenagens, altera o uso da energia, mas a altura do voo é a mesma, escondendo toda essa evolução e desgaste crônico. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, chegamos nessa espécie de planta baixa da análise de prontidão. Ela detalha todas as fases do salto, a fase silenciosa, a fase excêntrica ali freando o peso do corpo, a propulsão concêntrica e, por fim, o voo. Fica provado por A mais B que analisar a relação força-tempo nessas fases iniciais é o único marcador que faz sentido biológico, é o único lugar onde o corpo não tem como mentir. Se a força sai mais lenta, a fadiga tá lá. Não interessa o quão alto se consiga chegar no fim das contas. Então, com esses dados irrefutáveis nas mãos, o manual de práticas tem que ser reescrito agora mesmo. Regra número 1. Altura do salto isolada já era. O foco tem que ir para as métricas de força-tempo, que chegam a ser até 4 vezes mais sensíveis à fadiga. Tem que cruzar os dados do GPS com o que a plataforma de força está dizendo, principalmente para quem joga mais de 70 minutos, porque eles precisam de uma recuperação adaptada. Se a gente ignorar a estratégia de movimento e ficar olhando só para o resultado final, vamos aceitar dado ruim e flertar feio com lesões graves. O que tem que ficar gravado na mente dessa nossa análise é a genialidade instintiva do corpo humano. A biologia sempre vai dar o seu jeito de cumprir a tarefa. Se o objetivo é pular o mais alto que der, o atleta vai pular, mesmo que o tanque de energia esteja na reserva e o sistema nervoso pedindo socorro. O desempenho até parece o mesmo, mas sempre, sem exceção, a conta chega através de um custo oculto, com estratégias de movimento completamente alteradas. E isso deixa a gente com uma reflexão super provocativa que balança as estruturas da fisiologia do esporte. Hoje, nós desmascaramos uma das maiores convicções do monitoramento de desempenho. Se o famoso padrão ouro, a altura do salto, passou esse tempo todo escondendo a fadiga real, a pergunta que não quer calar é: quais outras métricas e testes famosíssimos que usamos todo santo dia também estão mentindo silenciosamente? O quanto a gente realmente sabe sobre a prontidão da máquina humana? Fica o questionamento para continuarmos buscando a verdade no esporte de alto rendimento.